Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a mensagem do Senhor. Estamos aqui para interagir com você, porque é a palavra que restaura, que liberta, que salva. É a palavra que nos livra do mal. É a palavra que nos dá orientação em todas as áreas da nossa vida, para nos levar para o caminho certo e nos abençoar e nos mostrar quando estivermos erradas. Amém? Ou errado. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós neste dia? O título é Jesus tem o controle de tudo. Eu não sei qual é a sua situação, mas Jesus tem o controle de tudo. Está precisando de um milagre? Jesus tem o controle para fazer. Está precisando de um livramento no trabalho, na sua vida pessoal? O Senhor envia anjos ao meu e ao teu respeito. A coisa está séria, 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e nada nos atingirá, quando a gente confia nesse Todo-Poderoso, porque o controle está na mão dele. Amém? Vamos aprender? Mateus 14, do 1 ao 33. O início da Bíblia, capítulo 14, do 1 ao 12, fala da morte de João Batista. Vamos interagir? Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. O nome de Jesus ia nos 4 cantos do mundo. Era o governador, mas já ouvia falar de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: este homem é João Batista, que foi ressuscitado, por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodia, esposa do seu irmão Filipe. A gente sabe que na hora da dança, né, ela perguntou à mãe e a mãe pediu para que tirasse a cabeça de João Batista. Por quê? Porque João Batista não tinha medo. João Batista falava a verdade. João Batista falava da prostituição dela com Herodes, que ela era esposa do irmão dele. Porque quem ama Jesus, quem segue a palavra, não tem compromisso com erro, não anda mentindo, fala a verdade, independente da situação. Porque o Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João Batista tinha compromisso, era missionário de Cristo. Você que tem obra na casa do Senhor, tenha compromisso, tenha responsabilidade, fale a verdade. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com Herodia. Por quê? Porque não se podia estar em prostituição. E eles dois viviam assim. Herodia queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. Tem pessoas que sabem que estão erradas, quer matar de alguma forma com mentira, com calúnia, quer se esconder atrás do pecado. Mas lembre-se que Deus tem o controle de tudo, Jesus tem o controle de tudo, o Espírito Santo tem o controle de tudo, que é essa trindade gloriosa. Que a gente não se esconda nos erros, que a gente não tenha raiva quando um homem de Deus, uma mulher de Deus fala a verdade, porque aquela verdade o Senhor falou primeiro a ele, orientou a mim, me exortou e exorta a você. Que a gente não fique se escondendo nas mentiras, mas que a gente receba a verdade e que a gente peça ao Senhor para nos mudar. Não é ter ódio do homem e da mulher de Deus, porque isso só vai piorar a situação. E ela, por estar em pecado, queria matar João Batista, mas ele tinha compromisso com a verdade. No dia do aniversário de Herodias, a filha de Herodias, dançou diante de todos. E ele gostou tanto que prometeu à moça, jurou que daria tudo o que você me pedir. Às vezes a pessoa fala sem saber o que está falando, né? Foi o que Herodes fez. Seguindo o conselho de sua mãe, ela pediu: quero a cabeça de João Batista num prato
agora mesmo, usada pelo adversário igual a mãe, né? Porque uma pessoa que serve a Deus jamais faria uma coisa dessa. O rei Herodes ficou triste. Veja que o rei Herodes era uma pessoa maligna, mas ele sabia que estava mexendo com o homem de Deus. Mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido. Pedido maligno, né? Tem pessoas que não fazem isso, mas andam mentindo, caluniando. Não faça isso. Nem com o homem de Deus, nem com a mulher de Deus, nem com ninguém. Porque Deus vai requerer. E mandou que cortasse a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça, e ela a levou para sua mãe. Veja que ela fez exatamente o que a mãe mandou. Algo maligno, extremamente satânico. Que a gente não aprenda a fazer maldade, porque isso aí foi algo fora do comum. Mas para o Senhor todo pecado tem consequência. Esse, mentir, caluniar, se prostituir, todo pecado tem consequência. Vamos lutar para cada dia estar na presença do Senhor, porque Jesus tem o controle de tudo. Que eu e você não esqueça disso. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Aí tem coisa que eu e você passa que Jesus podia evitar, mas tudo ele tem um propósito. João só chegou até aquele tempo para pregar a vinda do Messias. E antes de Jesus morrer, mas Jesus ressuscitar, João partiu. Eu vejo como um propósito. Tinha que ser daquele jeito, porque aquilo já estava escrito. Então, que eu e você façam o bem, que eu e você pregue em tempo e fora de tempo, porque João foi embora e eu e você não sabe o dia que vai. Não vamos ficar na igreja só por ficar, vamos ter responsabilidade com a palavra, vamos buscar o nosso Jesus Cristo, mas vamos falar da salvação para todos que estão perto de nós, amém? Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava e vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Jesus saiu porque com certeza estava triste pela morte de João Batista. E muitas vezes, na hora de uma situação difícil minha e sua, é necessário a gente sair um pouco de cena, fechar a boca, ficar ali com Jesus. Não fale pelo impulso, não fale pelo emocional, porque você pode se arrepender. Jesus que é Jesus, ele nos ensina que nas horas difíceis a gente recua. Temos que recuar. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Jesus veio para fazer o bem. Ele teve misericórdia e curou. Ele sabia que muitos dali só queriam milagre. Não tinha responsabilidade com ele. Então, que eu e você esteja sempre com responsabilidade com o Senhor. Porque o fato dele fazer milagres não quer dizer que a pessoa vai para o céu, não. O fato de alguém dar esmolas também não quer dizer que vai para o céu, não. É obrigação de um ser humano. Isso faz parte de uma pessoa de Deus. Mas tem que ter renúncia, tem que andar como Jesus quer. Veja que aquela multidão foi e Jesus teve misericórdia e fez milagre. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Manda esta gente ir embora, a fim de que vão ao povoado e compre alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, dê vocês mesmos comida a eles. O Senhor sabia o que ia fazer, mas o Senhor estava ali observando os discípulos. Jesus sabe o que vai fazer na minha e na tua vida, mas Ele está nos observando, Ele quer atitude. Aquilo que eu e você não pode fazer, e sabemos que Jesus faz, sabe qual é o nosso papel? Adorar, louvar,
jejuar, ler a palavra, ter fé e esperar, porque Deus tem o controle de tudo. Aleluia. E eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Eles só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Não era nada para aquela multidão. Veja. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, olhou para os céus e deu graças a Deus, partiu os pães e entregou aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e aos discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Veja que o Senhor abençoou, e aqueles pães e aqueles peixinhos foi multiplicado. É do pouco que Deus faz muito, é do pouco que Jesus faz tudo. Jesus tem o controle de tudo. É do teu pouco, se você tiver fé, faça a sua parte. Mas aquilo que você não pode fazer, continue clamando, continue orando, continue buscando, porque Jesus tem o controle de tudo. Ele disse aos discípulos: é vocês que vão fazer. Mas os discípulos estavam ali só para administrar e fazer o que o Senhor mandava. Eles com certeza não mandou o povo sentar, saiu entregando, mas a multiplicação veio de Jesus. Não se assuste, vá com calma, vá no seu pouco trabalhando e vá orando e louvando, que é do pouco que o Senhor faz tudo. Até comida sobrou. Agora, quando Deus fizer um milagre, não é para você ficar jogando, não. Guarde o que sobrar, porque Ele mandou recolher e guardar, porque não sabemos o dia de amanhã. Tem gente que vai lavar prato e fica o tempo todo com a torneira aberta. Está errado. Vamos saber controlar a água. Comprou algo, tem o dinheiro guardado. Cuidado, não gaste tudo. Porque amanhã você pode estar enfermo e não ter dinheiro para ir ao médico, comprar medicamento. Isso o Senhor nos ensina quando todo mundo se alimentou, que Ele mandou recolher os pedaços e guardar. Temos que ter prudência. Isso é ensinamento aqui do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar com mulheres e as crianças. Entendeu que Jesus tem o controle de tudo? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor fez um milagre tremendo. E comigo e contigo não é diferente, Ele faz milagre. Enfermidade, você faz pela medicina o que a medicina manda. Mas quando para o trabalho deles, o poder do Senhor entra em ação. Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Ele quer adoração, que tenha fé e que espere nele. Glória a Deus. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Jesus era muito criterioso, Jesus era organizado, né? Mandou os discípulos embora, ir na frente, e ele deu atenção para ele despedir o povo com amor, com respeito. Tenha respeito pelo seu próximo, saiba amar, saiba cuidar, porque é um ensinamento de Jesus. Ele fez isso, ele quer que eu e você ande assim, com amor, com respeito, com seriedade. Isso é a atitude de um cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Você está vendo a importância de orar? Que há um momento que eu e você tem que nos resguardar, seja no seu quarto, você sabe o melhor lugar da sua casa para você orar. Porque Jesus nos ensina que um cristão que quer vitória, um cristão que quer crescer com Jesus, tem que estar orando. E Jesus ali orando, conversando com o Pai dele. E a gente conversa com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. E o milagre chega na hora certa. Porque Jesus tem o controle de tudo. Aleluia! Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Naquele momento,
o barco estava daquele jeito. Mas Jesus sabia que os discípulos iam passar por isso. Ele sabe quando o meu barco e o seu está revolto. Ele sabe quando as ondas estão altas. Ele quer fé, ele quer perseverança, ele quer adoração, porque o controle de tudo está com ele. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Você está vendo que o segredo é buscar? Ele foi. Ele sabia que os discípulos dele estavam em apuro. Ele conhece minhas dificuldades e a sua. Ele só fica triste se a gente perder a fé. Ele fica triste se a gente deixar ele por conta das lutas. As lutas é para nos fortalecer. As lutas é para nos dar ensinamento. As lutas é para nos fazer pessoas fortes e amanhã ter o que falar e o que aconselhar outras pessoas. Mas não deixe Jesus. As ondas estão altas, ele está chegando. Continue adorando, continue louvando, continue lendo a palavra, continue jejuando, continue esperando. O verdadeiro adorador adora o Senhor Espírito em verdade, em tempo e fora de tempo. É isso que o Senhor quer, porque o controle de tudo está com Ele. Aleluia! Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e clamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Eles andavam com Jesus, mas eles deixaram o pavor tomar conta deles. Eles só olharam para as ondas, não conheceram Jesus. Às vezes o problema é tão grande, e se é de você se acalmar e adorar, você só olha para o problema. Você tira a vista de Jesus, você tira a vista de onde vem o seu milagre. Os discípulos ficaram desesperados. Tenha calma, tenha equilíbrio, peça isso ao Senhor e vá adorar, porque os discípulos ali não estavam conhecendo, mas o milagre estava chegando. Às vezes o medo é tão grande que a gente não vê o milagre, porque a inquietação, a ansiedade toma conta de tudo. Quando chega esse momento, é hora de orar, é hora de pedir: Senhor, tira toda inquietação, tira toda ansiedade, me dá paz. A Bíblia diz que o Senhor diz: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz dele tem equilíbrio, tem sensatez, tem tolerância, tem calma, tem amor, tem perdão. É necessário a gente estar orando e pedindo essa paz, porque se a gente não pedir, a gente faz bobagem, a gente é humano. Neste instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. É o que o Senhor está dizendo a mim e a você: coragem, é Jesus. O Ribula Instagram dele já está aí. Não tenha medo, ele está trabalhando para a glória do nome dele na sua vida. Perdão, aleluia. Então Pedro disse: só se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Aí veja o que Jesus disse: vem. Respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Pedro teve uma atitude. Pediu e ele disse: vem, porque o Senhor diz: eu velo pela minha palavra. Agora a gente tem que pedir e ser firme. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Sabe por que isso aconteceu? Porque Pedro olhou para a água. Era para Pedro estar andando. Se Jesus chamou, não foi qualquer um que chamou, foi Jesus. Ele tinha que estar andando e olhando só para Jesus. Não olhe para o vento, não olhe para o vendaval, para a enfermidade, não. Olha para Jesus. Continua olhando para cima, porque é de lá que vem o teu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Não duvide, nem eu e nem você. Vamos ter fé. Vamos, na hora do medo, pedir fé ao Senhor. Mas não duvide, porque o milagre está chegando. Para terminar, então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Quando Jesus chegou, o vento se acalmou. O vento está se acalmando. Vá orando e adorando. Os discípulos adoraram Jesus e dizendo: de fato, o Senhor
é filho de Deus. Eles adoraram e disseram, de fato, é o Filho de Deus. Adore. Não olhe para o vento, não. Clame, louve e jejum e aguarde. Porque Jesus tem o controle de tudo. E teu milagre já está às portas. Já chegou. É só você olhar para Jesus que você já vai ver o grande milagre na sua vida. Amém? Jesus te abençoe. A paz do Senhor e até amanhã.